Obrigada, secretário. Agora, para compor o grupo que irá dialogar, chama ao palco Paula Lousano, consultora da Fundação Lehman, professora Sueli Maia, dirigente municipal de ensino de Santos e presidente da Undime São Paulo, professor Pedro Rota, dirigente municipal de ensino de Regente Feijó, professora Ruth Maria Pose Casati, dirigente municipal de educação de Caraguatatuba, professora Maria Estela de Almeida Iso, dirigente municipal de Piracaia e membro do Conselho de Representantes da Undime São Paulo, professora Maria das Graças Marins Demon, dirigente municipal de ensino de Taquarituba e membro do Conselho de Representantes da Undime São Paulo. E para mediar o debate, chamo Denis Misni, diretor executivo da Fundação Lehman. Bom dia a todos. Queria cumprimentar todos os dirigentes aqui presentes, cumprimentar a Paula e queria já de cara dar início ao debate. Minha função aqui é só fazer o debate rodar, cada um tem um microfone. Isso aqui, secretário, é um modelo roda viva, bem agradável. Para quem faz as perguntas é agradável. E queria, então, deixar vocês muito à vontade. Talvez, não sei se a Sueli quer começar a fazer a primeira pergunta, e aí o secretário responde, os outros vão interagindo. Quer dizer, a ideia é permitir, nessa próxima hora, que a gente consiga falar dos temas, claro, sobre o que foi apresentado, mas também dos temas práticos relacionados ao dia a dia dos municípios e questões maiores da educação que, eventualmente, o secretário não teve tempo de abordar nas considerações iniciais. Então, passo a palavra para a Sueli e, a partir daí, vocês vão se organizando. Bom dia, senhor secretário. É um prazer tê-lo aqui conosco. E, sem dúvida, o senhor deve estar preparado por toda essa apresentação, que aqui vai ser praticamente um Saresp oral para o senhor. Então, nós vamos querer conversar com o senhor, e essa sua apresentação, sem dúvida, eu também entendo que a educação ela é uma questão que não pode ser fracionada, dividida em cada momento de eleição, cada 4 anos, e, portanto, o senhor traz, sem dúvida, um projeto que aqui estamos nós, mais de 300 municípios, não é? Quase 400 municípios são os seus gestores, portanto, a representação do Estado de São Paulo. E nós somos parceiros, como o senhor bem sabe, na questão do ensino fundamental. E, a cada ano, os meninos e as meninas das séries iniciais, e mais ainda a educação infantil, passa para os municípios. E nós temos muita dificuldade de trabalhar a demanda em cada um dos municípios. Temos até facilidade, alguns municípios, em que trabalham bem a relação com a gestão do Estado, mas a grande maioria apresenta uma dificuldade muito grande, porque nós não temos acesso aos dados das escolas do Estado, a demanda, o número de alunos em cada sala. Então, ontem, ainda conversando com vários secretários, nós estamos chegando hoje em séries iniciais, sem poder, vamos dizer, dividir melhor, a 36, 37 alunos, quando temos clareza de que muitas escolas do Estado na região hoje estão atuando com 20, 25, que é o modelo que todos nós queríamos ter. Então, eu penso que essa é uma discussão, e não tenho dúvida que o senhor vai poder nos atender,
que é facilitar realmente a articulação em cada região, em cada município, de que nós, gestores, junto com a dirigente do Estado, possamos realmente articular essa ação, ser algo feito em conjunto, não provocando tanta dificuldade como nós hoje nos municípios. Para o senhor ter uma ideia, hoje os municípios já estão... nós vamos invertendo, eu tenho aqui um quadro de um dos municípios que conseguiu fazer a distribuição da matrícula, e de 2001 para 2010, depois eu deixo o senhor ficar um pouquinho aqui para... Nós vamos invertendo o atendimento dos alunos nas escolas. Então, se em 2001 o Estado atendia 52% do alunado, nós, município, 42%. Hoje, 2010, o Estado atende 42% e nós já estamos em 50%. Então, essa relação tem sido difícil, o investimento do município tem sido muito grande também, e eu penso que, depois de toda essa proposta, que, sem dúvida, era necessária, era a prioridade, talvez o Estado possa começar a pensar uma proposta dela na relação de parceiros Estado-município. Então, queria ouvir do senhor o que o senhor pensa sobre isso, o que nós podemos levar daqui como esperança de acesso, pelo menos, a todos os dados. Obrigada. Bom dia a todos. Complementando a pergunta da Sueli, que foi bem específica com relação ao tema do regime de colaboração, na linha da proposta de reestruturação da secretaria, queria que explicitasse um pouco como vai ser reestruturada as diretorias de ensino, que é quem se relaciona diretamente aqui com os dirigentes, e como que o regime de colaboração vai ser colocado em prática. Se foi discutido dentro desse plano da secretaria, uma proposta de regime de colaboração que funcione, né? Um pouco na linha do que a Sueli falou. Obrigada. O secretário quiser responder agora, depois a gente... Bom, há uma questão do módulo na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, o que você colocou agora, Sueli, com relação ao interior, é o inverso na cidade de São Paulo. A prefeitura ela mantém um módulo muito rígido e nós estamos com as salas superlotadas. Então, na cidade de São Paulo, a leitura é um pouco diferente do que você colocou. No interior, de fato, nós estamos com salas que têm muito poucos alunos. Eu tenho um relato de salas com 12 alunos, com 9 alunos. Então, farei uma proposta para você, que é a seguinte. Eu me reúno agora no dia 5, do dia 5 ao dia 7, com todos os dirigentes regionais. A primeira reunião de trabalho à luz da reestruturação. Porque, na realidade, a nova estrutura entrou em vigor a partir do dia 2 de janeiro. As diretorias regionais terão um quadro de servidores e de funções completamente diferentes do que tem. Então, elas terão... Se hoje as diretorias regionais têm uma dificuldade de chegar na escola por um excesso de atividade administrativa, elas terão uma outra realidade a partir de agora. Nós estamos contratando muitos servidores com perfis muito específicos para dar à diretoria regional uma ação muito mais efetiva no que diz respeito à escola. Então, ela tem uma outra conotação, uma outra configuração. Então, eu solicito que deste fórum saia um documento com essa colocação que você fez, e eu levarei no dia 5, numa reunião minha, com todos os dirigentes, e vou discutir com eles qual é a possibilidade real de haver uma interação mais forte entre as diretorias regionais e as secretarias municipais. Então, o que você me disse, Sueli, por favor, formalizem aqui, de forma muito simples, no sentido de cutucar o Estado com relação a uma parceria mais efetiva, fundamentalmente à luz do módulo, quer dizer, tirando vamos supor, o excesso de alunos da rede municipal e usando a rede estadual como uma possibilidade de uma distribuição mais justa dos alunos. Então, formalizem isso aqui e tem o meu compromisso que no dia 5 eu pauto esse assunto na reunião com os dirigentes regionais. Muito obrigada. Tá? Eu gostaria nesse sentido de colaboração também, verificar se a Secretaria tem planos, uma vez que vocês estão agora com escola de gestores, escola de professores, de algum mecanismo de colaboração com os municípios. Porque, na forma em que muitos municípios ainda estão montando a sua rede,
Os nossos gastos são principalmente com construção de escolas, com adequação de carreira e, principalmente, os pequenos municípios, não nos sobra uma parcela financeira muito grande para que se estabeleça realmente algo sólido na capacitação de professores. Quando conseguimos contar com ler e escrever, que é uma parceria que tem sido muito importante, mas algumas palestras, mas não algo efetivo, visto que a gente sabe que o currículo dos professores que hoje se formam nas faculdades de pedagogia, eles não estão atendendo às necessidades lá dos nossos alunos na sala de aula. Essa colocação acho que foi feita pela Sueli, para mim já no ano passado. O problema é a capacidade da escola de formação de atender não só a rede estadual, mas as redes municipais também. Vou te dar um exemplo. A minha proposta era chamar 25 mil professores agora no comecinho do mês de janeiro. A escola de formação só conseguiu trabalhar com 16 mil naquele curso de 4 meses para poder o governador nomeá-los agora no comecinho do ano, e agora o restante passa de novo por um curso de formação, mas em torno de uns 10 mil professores, 9 mil, 10 mil professores. Então, eu não tenho qualquer tipo de dificuldade de trabalhar essa questão. O problema é a capacidade da escola de formação de, usando a estrutura que tem, porque o que você está me dizendo é, gostaríamos de participar da formação dos nossos professores, usando a escola de formação como um braço ágil para isso. Não tenho nenhum problema de expansão da Rede For, que é um programa com as universidades estaduais, um curso de especialização para os professores. O problema é a capacidade da escola de formação. Já pedi isso, quando a Sueli acho que foi você, né, Sueli, que me tocou nesse assunto no ano passado. Alguém tocou nesse assunto no ano passado. Eu já pedi a Vera Cabral, que coordena a escola de formação, que estude a matéria, mas não é simples, porque a nossa rede é muito complexa. Os nossos professores precisam também de uma formação continuada, e agora a carreira, ela pontua isso de forma muito clara. Então, haverá uma busca cada vez mais crescente dos nossos professores da rede, de uma formação continuada à luz de uma carreira que pontuará isto. Então, agora, eu me comprometo de novo a verificar com a escola de formação a possibilidade dessa formação continuada. O gigantismo da nossa rede talvez impeça uma ação mais contundente com os municípios no que diz respeito à formação. Tá? Mas esse assunto já está em discussão pela escola de formação. Tá? Bom dia, professor Hamilton. Bom dia, caros colegas. Professor, dentro dessa parceria, a Secretaria de Estado da Educação, nossos professores são comuns. Muitas vezes, eles são os mesmos. E nós temos uma instrução dentro da Secretaria de Educação, que eu não consegui pegar o número, mas é uma única instrução, que impede o aproveitamento pelos municípios dos professores do Estado. Isso bloqueia, porque o município, às vezes, vê nesse professor do Estado um gestor bom, e nós poderíamos estar utilizando na nossa rede, e ele está impedido por essa instrução. Junto a isso, o próprio professor adido, que é um problema para o Estado, e, às vezes, o município se interessa por esse professor adido, que, a grande maioria das vezes, é o PEB 1, e ele seria útil dentro do nosso município. Então, acho que também essa instrução está pegando. Além disso, eu quero colocar aqui o calendário, que nós precisamos conversar, porque eu não sei o que o senhor fará com os seus professores em julho, ou se eles ficarão parados os 30 dias, porque senão nós precisamos fazer uma parceria aí também, porque senão eles não vão ter férias, porque com a gente o calendário é diferente. Nós avançamos 15 dias com esses professores. Então, acho que a gente precisa ter um momento, que não é este, mas para sentar e discutir esse calendário. Muito obrigada. Eu vou buscar essa resolução que a senhora faz referência aí. O calendário, veja bem, uma das colocações que fez com que nós discutíssemos o calendário da Secretaria foi o fato de haver uma necessidade de compactuá-lo com os dos municípios. Eu achei que a ação nossa, ela iria beneficiar os municípios. A sua fala está dizendo que não beneficiou. Infelizmente, não beneficiou, porque nós trabalhamos 15 dias com esse professor em julho. Então, essa é uma questão de informação. A fala para mim foi o seguinte. Bom, primeiro, eu acho que a família tem que saber quando começa a aula no primeiro semestre e no segundo semestre.
Não abro mão das aulas começarem no primeiro dia útil de fevereiro, no primeiro dia útil de agosto. Isso chama-se organização. Perfeito. Organização. Quer dizer, até então, não se sabia quando a aula iria começar. Então, o meu entendimento é de que tem que ficar claro isso para que a secretaria se organize, as escolas se organizem, os professores se organizem. E a fala que me foi passada era de que, em se definindo um calendário, os municípios se adequariam ao calendário e teríamos praticamente o Estado um calendário único. E de que isso seria bom para organizar o sistema. Não é bem assim. Secretário, É por isso que eu falo que acho que esse não é o momento. No Mas... município, nós temos por praxe, desde que eu assumi, chamarmos os diretores de Estado, com os nossos diretores, sentamos e buscamos um calendário único. É claro que a gente não consegue ter 100%. Só que, ao longo do período, deste ano principalmente, acabam acontecendo mudanças para as quais a gente já havia pré-estabelecido alguns acordos. E aí, aquilo que foi acordado no município, a diretoria de ensino, não, nós não podemos, embora a gente cumpra esses 200 dias, citando só como exemplo, agora a questão da semana do carnaval, que primeiro haveria aula, depois foi transformado em período de planejamento, e, pelo que eu estou sabendo, voltou a ser aula de novo. Então, você faz acordos no município para que todo mundo possa ter uma fala única, e depois, no início do ano, isso daí acaba sendo alterado. Bom dia, secretário. Eu acho que a questão, gostei da fala do senhor, a questão da parceria é importante. Afinal de contas, o Estado acaba recebendo as nossas crianças no 6º ano, essa criança que passou já na prefeitura, já passou na creche, já passou na pré-escola, já foi até o 5º ano. Então, é importante, até para a própria secretaria, ter essa parceria, para que a gente consiga fazer um trabalho bom na prefeitura e vocês recebam uma criança já um certo nível para poder continuar no ensino fundamental e no ensino médio. Sobre essa questão, por exemplo, o calendário, foi uma questão de falta de conversa, de discussão, de diálogo entre a secretaria e as prefeituras, porque a gente também acabou fazendo a adequação, mas assim, meio que às pressas, né? Na minha região lá, nós fizemos um calendário mais ou menos unificado, conseguimos colocar 3 semanas em julho, em vez de ser todo mês de julho e tal, tudo isso a gente conseguiu acertar, mas falta um pouco mais de diálogo. Agora, a minha pergunta aqui, é a pergunta aqui que não quer calar, é sobre, quando o pessoal me falou, quando eu comecei a perguntar para o pessoal, o que eu ia perguntar para os secretários, perguntaram, a questão do transporte e da merenda escolar. Isso a gente tem que colocar. Falei para o Rodrigo que não ia brigar com ele hoje, né? Mas é o que o pessoal está perguntando. A questão do transporte, a gente sabe, é obrigação, quer dizer, quem tem que fazer o transporte para os alunos da rede estadual é o próprio Estado. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, dentro desse critério de parceria, que, lógico, o município talvez seja até mais fácil para ele fazer esse transporte. O problema é que o que está acontecendo? Cada vez mais o município está arcando com essa despesa. E nós temos um monte de despesa. Tem município aí que tem, principalmente na nossa região, que é uma região distante, tem muito assentamento, eles gastam 2, 3, 4 milhões de transporte por ano. Que você pegar dentro do orçamento, tem uma coisa, dentro da Secretaria da Educação é pequeno, mas dentro do orçamento do município é muito grande. E voltando à questão do diálogo, da parceria, a questão do monitor que foi colocado. Quer dizer, o pessoal ainda não sabe nem como fazer para contratar esse monitor. É uma pessoa efetiva, não é? É uma pessoa que vai ser prestação de serviço, tudo isso. E a questão da merenda, quando se foi colocado também a merenda para o ensino médio, a gente, tudo bem, eu acho que o pessoal a prefeitura tem condições, é mais fácil para a prefeitura fazer isso. Mas está faltando um pouco mais de recurso. Da merenda, principalmente, porque merenda o quê? É um dinheiro que não entra nos 25%. A gente tem um dinheiro a mais que o prefeito tem que colocar, e é uma briga nossa com o prefeito. Falar, mas você já gasta 20%, 5%, vai gastar mais ainda. Então, essas duas questões essa é a minha pergunta. Tá bom? Bom dia, secretário. Eu vou complementar o Pedro. Eu quero ressaltar, voltando no primeiro assunto que a Sueli colocou. Eu acho que tem regionais que estão, sim, fazendo a integração com os municípios. E uma questão de lealdade ao dirigente regional de Bragança Paulista, eu quero registrar que ele nos atende. Nós fazemos reunião em setembro, outubro, para falar da rede física,
Então, isso é possível e viável. A rede estadual, eu sou de Piracaia, a rede estadual está lotada e a rede municipal ainda está muito confortável em número de alunos. Mas o que eu percebo, e isso não foi colocado, eu quero complementar, a falta de construção de prédio escolar. Porque do Estado, eu venho trabalhando, acho que uns 4 anos, diz que só em 2014 que tem previsão de um novo prédio escolar no município. Então, eu fico assim extremamente preocupada, complementando com o Pedro, porque tem escolas estaduais que não abrem à noite. E sobrecarrega o município em transportar aluno para as outras que funcionam. E daí a gente cai no mesmo problema. Rodrigo, lá em São Paulo, nos atende e fala que a gente recebe 82% do transporte. Não é verdade. Não é verdade. Tá? Eu tenho um município APA, Área de Preservação Ambiental, e é um município cercado por 14 represas. Então, os alunos estão muito espalhados. E fica muito caro para o município o transporte escolar. E há a exigência, eu concordo com o Pedro plenamente, a exigência sempre assim, você tem que transportar. Não, transportar a gente transporta, desde que a gente tenha verba. Complementando também a merenda escolar, há uma guerrinha boba entre a rede estadual e a rede municipal em termos de educação infantil. O senhor acredita nisso? Pois existe. Então, a gente é cobrado assim, por que que tem bolacha na escola infantil? Por que que tem iogurte na escola infantil? Por que que tem mais fruta na educação infantil? Sabe? Então, eles têm que também entender que a educação infantil é uma prioridade, fica muito caro para o município, porque tem 5 refeições diárias, e é claro que a gente não pode dar a mesma merenda. Então, isso cria um clima de contragosto, vamos dizer assim. Né? E dizem, e pode chegar para o senhor, que os municípios fazem merenda diferenciada. Não é verdade. A única verdade é que a educação infantil tem, sim, uma merenda diferenciada. Mas o ensino fundamental e o médio realmente é a mesma merenda. E ainda quero registrar, que o Pedro não disse, a merenda escolar da rede estadual absorve 70% das nossas verbas para a merenda, porque o adulto come mais. Então, tinha que se repensar no valor prato, no valor a ser repassado para nós. E endosso tudo que o Pedro disse. Muito bom. Daqui a pouco eu passo aí, um minutinho só. Obras. O Estado nunca investiu tanto em reforma de escola, acessibilidade, cobertura de quadra, TI, como agora. O Estado. Em 2011, o que nós fizemos na Secretaria de Educação foi tentar resolver o que estava acumulado ali antes. Porque eu preparei um plano de obras para a Secretaria de Estado de Educação de 4 anos. Eu vou colocar 2,5 bilhões de reais nos próximos 3 anos em investimentos físicos nas escolas. Então, está se reformando muito, está se construindo muito. O problema é que a demanda é muito grande. E é uma demanda acumulada. Então, nós estamos construindo obras agora que eram para ser construídas 4, 5 anos atrás. Então, o que eu peço é um pouquinho de paciência, porque as obras estão saindo. É falta de recurso? Não é falta de recurso. É falta de capacidade de atender como a gente gostaria de atender. Mas eu preciso dizer para a senhora o seguinte, nós estamos investindo muito, mas muito, em reformas. Eu tenho hoje em andamento de contratos, mais de 2.000 contratos em andamento, hoje. Então, há um esforço enorme de uma recuperação de um patrimônio que foi sendo gasto com o tempo, que precisa ser restaurado. Bom, com relação à merenda, eu já tenho um estudo de correção no valor, estou apresentando ao governador, apresento ao governador essa semana. Se o governador aprovar, eu anuncio uma correção no valor. Tá? Então, esse trabalho já foi feito, já está pronto e acho justo.
Com relação ao transporte, eu não mando nada no transporte. Eu só cuido do dinheiro. É engano do senhor, viu? Então, A gente sabe que é ele. toda a raiva de vocês tem que ser concentrada naquele moço ali, ó. O problema é que ele é muito simpático, ninguém consegue ficar com raiva dele. Não, ele é bravo. Ele enrola todo mundo e depois descarrega em mim. Rodrigo, pode falar aí. Bom dia. Bom dia a todos. Professor, respondendo rapidamente para não tomar muito tempo, a questão do monitor foi uma demanda dos municípios, não foi uma demanda da secretaria. Muito embora nós tenhamos colocado a imposição, fazer uma... Professores, a gente trabalha em parceria junto com a Undime, ouvindo as demandas de vocês. Na secretaria, eu acredito que a gente atendeu, se não a totalidade dos municípios, a grande maioria. E muitos reclamavam que a questão do transporte de alunos, falando de monitor especificamente, depois eu entro na parte de recursos, professor Pedro, que a gente trabalhava solicitando que esses alunos não poderiam andar por questões de indisciplina, de segurança, que colocavam em risco a vida dos alunos transportados, o que a secretaria faria com relação a isso. E essa demanda não é algo que aconteceu agora, em 2011. É uma demanda desde 2006. Eu estou na secretaria há 9 anos, trabalhando com transporte especificamente há 6, e a implantação do serviço de monitoria demorou 4 anos para acontecer. E a gente só fez isso quando nós tivemos tranquilidade que ele pudesse ser implantado gradualmente. O serviço de monitoria, professor, foi uma demanda municipal. A gente entendeu que, sem o monitor acompanhando os alunos, poderia colocar em risco o transporte de todos. Só uma pergunta. Essa monitoria é opcional para o município? Se o município não precisar, ele... Perfeito. Pode ser o isso? serviço de monitoria é somente para os alunos da rede estadual de ensino, não para os alunos da rede municipal. Mas poderia ser opcional? Se o município não... Okay. Não é opcional. Não é opcional. Não, eu digo, se o município não necessita dessa monitoria, ele precisa a si mesmo implantar essa monitoria? Vamos lá. Professor Pedro, só colocar o que determina o serviço de monitoria é a Resolução 27, no seu artigo 2º, que fala que alunos da rede estadual com idade inferior a 12 anos no início do ano letivo precisam de serviço de monitoria acompanhamento. É isso. Alunos da rede estadual. O Estado não pode legislar sobre o município. Estou colocando a questão é com aluno da rede estadual. Não estou colocando municipal, perfeito. Não estou colocando a rede municipal, eu sei disso. Se tiver um aluno, e essa é a postura, e o Estado está subsidiando esse custo, nós fizemos 2 reuniões no ano passado, inclusive com parceria com os municípios, uma em maio, de orientação de como colocar isso dentro da planilha de custos, e nós entendemos que todo o processo de implantação, ele precisa de ajustes, a formatação não é aquela, ela tem que ser aperfeiçoada. Estamos aqui para trabalhar em conjunto, para resolver. A questão dos valores, a secretaria, no que diz respeito a transporte, nós queremos, e o professor Herman já sabe disso e sinalizou a partir do momento que nós tivermos indicadores seguros de que a secretaria quer subsidiar 100% do custo do aluno da rede estadual. Se isso for verdade, vai ser ótimo, Rodrigo. Aí eu só vou fazer eu vou frisar, 100% do custo do aluno da rede estadual. Para quando? Professor, assim que a gente conseguir identificar métricas que contemplem que, primeiro, a gente precisa de um entendimento, e isso a parceria com o DIME vai ser fundamental, que o transporte no município ele é otimizado. O que é essa otimização? Transporta-se, o prefeito, quando ele faz a licitação, ele não faz só a licitação para a rede infantil, ciclo 1, ciclo 2, ensino médio, ele faz para todos. Muitas vezes, pasmem, o custo repassado para nós não é do aluno da rede estadual, é do total transportado. O movimento... Eu sei que isso pode não acontecer no município de vocês, mas em alguns municípios acontecem. Em algumas regiões acontecem. O que nós precisamos é só identificando o custo do aluno da rede estadual, pagá-lo. E para isso a gente vai precisar de uma parceria firme com o DIME nessa questão.
Secretário. Então, eu só queria... Acho que tem uma questão da merenda, isso também? E aí a gente fecha esse assunto e muda. Transporte é uma questão. Oi, bom dia. Meu nome é Vanessa, sou nutricionista da merenda. Quanto aos valores, o professor Herman falou sobre a correção, né? Uma outra ação que nós temos em relação aos próprios cardápios do ensino infantil. Muitos municípios têm essa questão de uma certa dificuldade. E o departamento também presta assessoria a fim de otimizar o recurso e auxiliar no cardápio, né, do ensino fundamental, do ensino médio, né, prestando essa assessoria para os nutricionistas do município. Então, nós estamos à disposição também para contribuir com essa parte. Tá bom? Obrigada. Muito bom. Então, correção no valor, o governador deve anunciar daqui a alguns dias. E o transporte, e a fala do Rodrigo, ele é muito do carro. A fala do Rodrigo é o seguinte: nós precisamos de dados concretos, fidedignos, que possam fazer com que o Estado assuma 100% da rede estadual. Mas a gente é capaz de fazer isso. Se construirmos isso, tem a minha palavra de que eu assumo 100% da rede estadual. Tá? Secretário, eu acho que esse debate que a gente está tendo aqui, desses diversos temas, eu acho que eles refletem, né, um pouco uma falta de diálogo, né, que existe entre o município e o Estado. Né? Eu acho que não é à toa que você sente assim, é uma catarse, né? E sempre tem sido assim em todos os nossos seminários, quando o Estado está aberto ao diálogo com os municípios. Então, eu acho que na mesma linha do que aconteceu da relação da Secretaria com as escolas estaduais, né, de um trabalho mais colegiado, de uma abertura para o diálogo, seria fundamental que isso também pudesse acontecer com os municípios. Eu tenho entendido que isso está acontecendo com a Undime, mas eu acho que isso precisa acontecer no nível das diretorias regionais, lá embaixo. Então, que esses fóruns possam ser fóruns descentralizados. Né? Quando a secretária fala assim, a diretora regional nos atende, até o verbo, né? O verbo atender, porque eu sei que aqui tem muito dirigente municipal que não consegue ser recebido pela diretora regional. É absurdo, mas é verdade. Então, eu acho que é muito... A Secretaria Estadual já tem demonstrado essa abertura para o diálogo. Né? Eu acho que a gente sabe que é mais do que uma promessa, mas eu ainda... E a gente sabe que demora para você sair da estrutura aqui de São Paulo, né, e chegar no interior. Mas muitos dirigentes dizem, eu tenho que vir aqui falar com o Ricardo. Você imagina? O Ricardo tem que atender 645... Rodrigo, desculpa. 600, quando, na verdade, a dirigente regional poderia ser, né, o braço da secretaria lá no interior, fazer essa abertura. Por exemplo, a escola de formação de professores, eu entendo, ela está se constituindo e ela não está conseguindo nem atender a demanda estadual. Mas, por exemplo, muitas vezes tem formação que acontece na diretoria regional, do ler e escrever, que o dirigente municipal não deixa os diretores das escolas municipais participarem, quando tem espaço físico. Assim, nós estamos falando de uma mudança de cultura, secretário. Eu acho que mais do que recurso aqui, né, e eu não tenho dúvida que o município ele está disposto a colocar dinheiro, como ele já faz na merenda e no transporte. Mas eu acho que ele quer uma mudança de cultura, uma mudança no relacionamento, que não esconda o dado de quantos alunos estão matriculados, que eles... E eu acho que esse é o regime de colaboração. Né? Eu acho que a vantagem da gente estar num estado rico, onde os municípios, muitos deles têm recurso, significa que eles não querem só o recurso do Estado, mas eu acho que eles querem o respeito, e eu acho que a gente está no caminho certo, mas ainda tem muito que fazer. Né? Secretário, o que eu sinto é que acho que o dirigente regional não tem muita autonomia, ou ele não se apropriou das autonomias que ele pode ter. Tudo ele precisa perguntar se pode. Então, acho que ele precisa ter um pouco... Você não precisa saber de quais são as autonomias dele, para conversar com a gente lá. Secretário, eu penso que todas essas discussões, já ao longo desse primeiro ano, uma comissão, 2 comissões, o senhor aceitou, a gente continua fazendo essa discussão, né, Rodrigo? O Rodrigo fica um pouco cansado, mas a Undime formalizou 2 comissões que vêm trabalhando junto à Secretaria da Educação.
Mas eu penso que talvez esse mesmo projeto que foi elaborado de construir o compromisso de São Paulo pela educação, talvez a gente possa, agora o senhor já está um pouquinho mais tranquilo, o compromisso já está aí, já está andando, fazer o compromisso de São Paulo com os municípios, não é? Eu acho que os secretários ficam, sem dúvida, à disposição, e a Undime também para ajudar nessa organização. E aí nós tiraríamos, então, esse projeto também até 2030, num relacionamento nesta questão da parceria Estado de São Paulo e os municípios de São Paulo. Eu acho que aí, durante esse período, junto com então, as dirigentes também de educação dos vários municípios, das várias regiões, a gente pode traçar esse compromisso e não mais ficar pedindo para ser recebido ou achar que isso é, vamos dizer assim, um privilégio de que a dirigente recebeu. Porque muitas questões com a dirigente também, quando diz a respeito, por exemplo, tanto da merenda, é onde pega mais, né? Tanto da merenda quanto do transporte, lá vamos nós, secretários municipais, para os jornais, para a televisão, para responder, porque elas sempre colocam que isso está na mão do município. Então, nós ficamos um pouco cansados de ver o nosso retrato no jornal, seja por falta de vaga de alunos com necessidades especiais. É o município que tem que responder, e a dirigente manda para o município. Então, é uma guerra que acontece, sim. E eu tenho certeza que essa não é a sua visão, não é a sua proposta, por tudo que o senhor apresentou aqui como esse compromisso. Portanto, eu deixo essa proposta de que a gente construa, não sei que nome seria dado, mas esse compromisso, né, de cooperação real com os municípios. Aí, com os dados reais, né, Rodrigo? Para ele não ficar preocupado com quanto gasta, planilhas, etc., onde a Undime se coloca à disposição de ajudar e a construir esse compromisso também. Obrigado, secretário. Secretário, posso fazer 2 perguntas em nome dos secretários? Primeiro, em 2009, nós, secretários de alguns, não sei se foram todos os municípios, mas bastante, nós fomos questionados a respeito dos prédios estaduais municipalizados. E nos pediram uma série de documentos de certidão negativa, cartório. Isso deu muito trabalho para os municípios, porque havia uma proposta do governo, não sei se é bem da Secretaria da Educação ou do próprio governo estadual, de doar esses prédios estaduais para os municípios. Então, esses prédios hoje, eles estão sendo usados por nós. Em Bragança a gente não tem tanta dificuldade, não, mas eu sei que tem municípios que têm problema até de pintar o prédio. Não é o nosso problema em Bragança e Piracaia, não é. A gente pinta, a gente faz acessibilidade no prédio estadual. Eu tenho o prédio tombado pelo Condefat, foi inteirinho reformado e ele é estadual. Então, eu pessoalmente não tenho esse tipo de problema. Mas muitos secretários têm. De esse prédio estar sendo usado pelo município, mas propriedade do Estado. E esse processo parou. Não parou? Na porque realidade, é essa parece pergunta que houve que a gente uma tem. publicação, mas você entra em contato com a diretoria de ensino, ninguém sabe responder nada para a gente. Você aguarde, e a gente tem lá na outra ponta pais, professores, querendo você investindo naquela escola, e você não pode porque você não é dono da escola. Não, na realidade, houve um trabalho da Secretaria junto ao governador no sentido da doação dos prédios. É. E houve a doação dos prédios.
Não... Ocorreu. Houve a publicação do Diário Oficial da ação de doação dos prédios. Mas não houve publicação. Houve a publicação, mas disseram que ela ia ser revogada porque havia prédios que não deveriam ser doados, que estavam incluídos. Então, que era para aguardar uma nova publicação. E até agora não veio nenhuma publicação. Tá, eu vou atrás disso. Isso Mas o meu entendimento é de que estava resolvido já. A gente não tem resposta e tem... Mas a isso publicação única e exclusivamente nos torna donos, não há necessidade. Disseram que havia uma assinatura formal e tudo mais, e isso não aconteceu. Não veio nada. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, nós vamos mexer um pouquinho no grande problema deste ano. A jornada dos professores municipalizados. No meu entender, foi atribuído para um professor de 1º ao 5º ano da rede estadual 36 horas de 50 minutos. E a nossa rede municipal, ela trabalha com professor fora da sala de aula por 20 horas mais 10, é a grande maioria da nossa região. Nós estamos com uma jornada assim, 20 horas com aluno e mais 10 de hora atividade. E é claro que o professor municipalizado, eu tenho 7, ele tem que cumprir isso, porque não tem outra forma. E as outras 5 horas estão na mão de PEB 2, que parece-me que a rede estadual não tem isso ainda. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: o salário desse professor a gente vai mandar com 30 horas relógio? É a preocupação dos próprios professores. Como fica o salário deles? Na nossa rede, se o professor 2 falta, fica o próprio professor e ele recebe a mais. Na hipótese de um professor do Estado acontecer isso, como ele fica? Porque daí ele não está em hora atividade, ele está com aluno. O senhor está seguindo o meu raciocínio? Perdi no meio. Perdeu no meio. Outra coisa é o grande problema deste ano, dessa atribuição. Então, é assim, eu não sei se todos os municípios, porque alguns municípios fizeram a mesma atribuição que o senhor fez. Mas, como tem municípios que a gente já fazia isso, já tem aula de educação física com PEB 2, aula de arte e música com PEB 2, inglês com PEB 2. E antigamente o nosso professor acompanhava o PEB 2. Hoje ele não acompanha mais. Tá certo? Então ele dá 20 horas aula com o nosso aluno e cumpre 10 horas atividade. Trabalho pedagógico. Aí cada município tem a sua divisão, mas em média é isso. O do Estado, os senhores atribuíram 25 horas classe, mais 11 horas de atividade. Né? 24? 24 mais 11, mais 12. Mais 12. Então, a gente tem um grande impasse, acumulação de cargo. Porque antigamente, 25 mais 5 dava 30. 30 com mais 30 dá 60. Então, acumulação legal. Agora está 66, acumulação ilegal. Então, são esses os nossos grandes problemas. E a angústia do professor municipalizado. A diretoria regional já pediu como que a gente está funcionando. E os municípios trabalham com hora-relógio, 60 minutos. Então, há uma diferença entre a rede estadual e a rede municipal. E a angústia desses professores em final de carreira, porque a maioria está em final de carreira, como fica o salário dele, como fica a posição dele, se ele precisar ficar com o aluno na classe, e a acumulação de cargo. A gente está sofrendo aqui no seminário esse mesmo problema. Tem mais coisa para colocar no tempo do que cabe, né? Então, eu queria garantir agora uns 5, 6 minutos para o secretário responder essas perguntas. Eu acho que a gente conseguiu uma boa rodada pela reação da plateia. Muitas das questões dos municípios foram colocadas, mas não todas. Mas, secretário, garantir esses minutos finais aqui da nossa plenária para essas respostas e eventuais considerações que o senhor tenha para como é que a gente pode dar sequência nesse diálogo. Secretário, se possível, o senhor contemplasse nessas respostas de alguns secretários presentes aqui, principalmente da Rosa Laura de Dois Córregos, nessa carreira aí nova do magistério, como é que vão ficar os aposentados? Aqui temos vários.
Bom, primeiro eu queria... Pessoal, vamos... Eu acho que a proposta feita aqui pela professora Sueli é boa, se discutir uma parceria, mas eu sou uma pessoa que não gosta de ficar muito na conversa, eu gosto que as coisas avancem. Então, o que eu proponho, até disse isso para a Sueli rapidamente aqui, é de que o fórum tire um grupo de pessoas, não precisa ser muita gente não, mas um grupo representativo do fórum que possa trabalhar junto com a Secretaria na elaboração de um documento que possa ser chamado de compromisso pela educação pública de qualidade do Estado de São Paulo, Estado e município. Eu acho que é possível construir isso. O que eu gosto muito são de dados reais, né? O Rodrigo ele foi assim muito elegante ali, mas a gente sabe na Secretaria que nem sempre as informações que são passadas para nós, elas são corretas. Então, é muito importante que haja muita confiança de ambos os lados, no sentido, se, com relação ao transporte, esse secretário se compromete a cobrir 100% do transporte estadual, de que, efetivamente, se, através de dados reais e honestos, se apresente um custo do transporte do aluno da rede estadual. Se isto ocorrer, se houver, eu acho que esse grupo de trabalho entre a Secretaria e uma comissão criada aqui, se isto vier a ocorrer, acho que nós avançamos com relação ao transporte. Com relação às reformas de prédios, o meu entendimento, quando a senhora fez a questão, era de que foi a primeira vez que, depois da ação da Secretaria junto ao Estado para viabilizar a doação, que alguém coloca isso para mim. O meu entendimento, nenhum prefeito colocou isso para mim, nenhum outro secretário municipal colocou de que a questão ainda não está resolvida. Para mim, a questão estava resolvida. Então, a senhora me coloca que não está resolvida, tenho o meu compromisso, eu verei hoje com a Secretaria da Casa Civil o que a princípio deve ser feito para que isto avance. Então, com relação aos prédios. Eu não sei responder a pergunta da senhora com relação à acumulação de cargo. Não sei responder. Eu vou chegar à Secretaria, vou entrar em contato com o pessoal da área de recursos humanos, se é a única questão ou se outras questões dessa mesma ordem estiverem aqui presentes na plenária, seria importante que eu soubesse para consultar a área de recursos humanos da Secretaria, para que haja uma resposta mais correta. A carreira. Bom, o que eu vou dizer, evidentemente, não vai agradar os aposentados, mas a minha função não é agradar. A minha carreira, eu enxergo a carreira como algo que venha a trazer para quem está na rede e para aqueles que ingressarem a leitura de uma carreira atrativa. Então, a carreira ela tinha 5 níveis e 5 faixas. Talvez vocês não conheçam a carreira do Estado, mas ela tinha 5 níveis e 5 faixas. E o que fez com que as pessoas estivessem no final da carreira e não tivessem mais perspectiva de evolução. Então, o que a Secretaria fez? Ela propôs à Assembleia Legislativa que aprovou um esqueleto de carreira aumentando de 5 para 8 níveis e faixas. Então, há uma possibilidade de evolução maior. Evidentemente, os aposentados não terão essa evolução. Essa evolução ela é acadêmica ou não acadêmica. Ela é função das pessoas que estão na ativa de buscarem os indicadores, quer sejam acadêmicos ou não acadêmicos, para a evolução. Os aposentados não terão. Os aposentados terão as correções que vierem por conta de uma política salarial a ser apresentada pela Secretaria à Assembleia Legislativa. O que eu não farei enquanto secretário é colocar gratificação para diferenciar salário de ativo e aposentado. Isso eu não faço. Isso eu não faço. Eu acho que isso é isso aí. É perverso e é um desrespeito àqueles que estiveram e se dedicaram a uma carreira difícil e que se entregaram à carreira. Então, havia uma estratégia sempre de colocar gratificações para que os aposentados não tivessem. Eu incorporei todas elas e, enquanto secretário, eu não colocarei nenhuma gratificação. Se nós tivermos agora esse ano, além dos índices que já foram aprovados pela Assembleia, algo a mais, que é o que estou trabalhando, contempla todo mundo, aposentado e ativo, porque eu acho que é dessa maneira que você reconhece e incentiva. Agora, a carreira, ela não atenderá aos aposentados, a nova carreira. Ela não tem jeito. Vamos... Muito bom. Encerrando, então, eu acho que essa reunião foi muito boa.
parto de novo do princípio de que este fórum indicará um grupo de pessoas que oficialmente representarão os secretários municipais, para que possamos construir ainda no primeiro semestre desse ano uma agenda no que diz respeito a transporte, merenda, enfim, calendário, legal, calendário. Meu desejo era a atribuição de aula dos professores da rede estadual em dezembro. Se eu conseguisse atribuir em dezembro, eu voltaria às férias no mês de janeiro, mês inteirinho. Então, eu estou trabalhando esse ano para atribuir em dezembro. Eu acho que a construção de um calendário em conjunto é importante. Então, por favor, tirem esse grupo de trabalho aqui e nós vamos colocar todas as questões que vocês desejam que sejam colocadas de forma muito honesta e transparente. Agora, uma coisa me preocupa. Eu queria, de forma muito honesta, que levantassem a mão aqui os secretários municipais que não têm acesso aos dirigentes regionais. Que não têm acesso, para os quais a porta foi fechada. E quero que me diga onde foi. Os secretários municipais que não foram atendidos ou que não são considerados pelos dirigentes regionais. Secretário, nem sempre é o acesso, é a gente resolver os problemas. Eu queria... Secretário, vamos... acho que se a gente pudesse... Realmente, acho que a gente precisa... Pode fazer a proposta. É claro que nós não vamos aqui tomar atitude de colocar o nome do dirigente, etc. Mas nós, com certeza, nas nossas reuniões da Undime, rapidamente, o que a gente podia fazer é colocar para o secretário quais as regiões e citar os diferentes problemas que estão acontecendo na região. Então, a gente faz um documento e a Undime brevemente levará isso ao secretário. Está bem assim? Bom, pessoal, obrigado. Eu acho que fica muito... Queria agradecer todos os participantes, queria agradecer o secretário por ter feito um diálogo aberto, honesto, com os dirigentes. A gente espera que esse seja realmente o início de uma parceria boa. Essa comissão vai poder encaminhar isso e a gente agradece muito. É a primeira vez que a gente tem um secretário estadual em 4 anos de seminário. Acho que foi uma ótima oportunidade. Tenho certeza que a plateia concorda e a gente pode encerrar aplaudindo essa sessão.